muito bom dia. O NE1 está no ar. Eu agradeço desde já a sua companhia. Vamos juntos até 1h. Imagens para você da área central da capital. Céu claro, poucas nuvens, dia bonito no Recife, né? A máxima para hoje é de 30 graus. Esse calor faz com que as abelhas fiquem mais ativas. Elas aparecem com mais frequência nas cidades. Olha só o que aconteceu em Boa Viagem. As abelhas atacaram uma bola durante uma atividade esportiva. Este é um dos assuntos de hoje. E você vai ver também o tempo que a gente fica sentado, em pé, pode influenciar na nossa saúde. É que o corpo precisa de movimento e não pode ter nenhuma parte sobrecarregada. Por isso, alguns exercícios podem ajudar a aliviar e evitar até algumas doenças. Você recebe BPC, o benefício de prestação continuada? Ele é pago pelo INSS a pessoas com deficiência e que comprovem baixa renda. Existem alguns pontos que podem ser motivo de bloqueio do pagamento. E a gente explica. Crianças de férias em casa. A gente traz mais uma receita de lanche saudável para a família toda fazer junto. E ainda, o que fazer em caso de engasgo com crianças? No estúdio, a gente entrevista um médico pediatra e você pode mandar pergunta. QR Code do nosso canal Globo na tela, sua participação é importante sobre todos os assuntos. Estou esperando a sua mensagem. Agora são 11h50 e você acompanha aqui junto comigo imagens do nosso Globocop que sobrevoa neste momento o bairro de São José, área central aí do Recife. A gente consegue ver o terminal de ônibus do Cais de Santa Rita, uma movimentação bem intensa dos carros por aí. O trânsito nessa região mudou em dezembro. A via que passa por trás do Recife, Expo Center, teve o sentido invertido e virou exclusiva para o transporte público e para carga e descarga do centro de convenções. A gente vê essa movimentação agora que a gente está chegando pertinho do meio-dia, muito trânsito aí nessa região, essa alteração, né? A proposta maior era desafogar o trânsito aí em outros pontos, né? Mas muitos motoristas, principalmente em horário de pico, estão questionando, né? Continua bem engarrafado, a gente está vendo agora como é que está a situação pertinho do meio-dia, né? Essa alteração, inclusive, interferiu também em algumas paradas de ônibus. Lilian Oliveira está lá no local, pouco mais de um mês depois, né, para a gente avaliar aí de perto, né, Lilian, como é que está a situação. Estou vendo que está muito trânsito aí perto de você. 11h51, bom dia. Oi, Maristela, muito bom dia para você, para quem está assistindo o NE1. A gente está aqui no Cais de Santa Rita, chegamos aqui por volta das 10h30 e assim, o trânsito já estava muito intenso. Como vocês podem ver agora, muitos carros parados, caminhão, ônibus. Esse ônibus aqui, inclusive, vou pedir para a Dai Santos mostrar, ele está vindo por essa faixa onde antes os carros podiam passar normalmente, os carros que iam aí sentido Zona Sul do Recife. Agora, essa rua, essa via, ela foi bloqueada para os veículos normais, né? Só passam ônibus, o transporte público, né? E os veículos que fazem a carga e descarga. Olha, por onde ele está passando agora, antes os motoristas, né, de veículos como carros, motos, podiam passar normalmente. Então, eram duas alternativas. Não sei se vocês ouviram aí o motorista, né, falando que está ruim demais. Então, tinham essas duas opções para quem quer seguir para a Zona Sul. Agora, só por aqui, né? Então, a gente vê que está tudo muito parado. Falei com alguns motoristas que reclamaram muito da demora, né? Então, esse trecho, ele já costuma ficar engarrafado e no horário de pico piora muito. Já teve motorista para mim que falou que fica 20, 30, 40 minutos esperando, às vezes 1 hora nesse trânsito, né? A gente tem aí algumas imagens do percurso que a gente fez de quem sai do Recife Antigo, vem ali pela Ponte Giratória, que inclusive acho que a gente consegue mostrar para vocês. A Ponte Giratória, ela que foi reinaugurada, né? Muitos motoristas disseram aqui que a ideia era melhorar o trânsito depois que a Ponte Giratória foi inaugurada, porque para quem estava vindo da Zona Sul estava bem complicado quando ela estava fechada. Aí liberou, quem precisa ir para o bairro do Recife ou vir para a Zona Sul, passa normal.
E aí, quem vem do bairro do Recife, lá pela ponte, tem que fazer esse retorno. Tá vendo que tem uma fileira de carros aqui encostados na gente. Esses são os carros que estão esperando para fazer o retorno para São José. Ali na frente a gente tem a placa também. E aí tem todo esse congestionamento, Maristela. Essas mudanças foram feitas em dezembro do ano passado, a gente mostrou também. E hoje a gente voltou. O que eu ouvi dos motoristas foram as mesmas reclamações, né? De que está bem congestionado, de que o trânsito está complicado. A gente está mostrando para vocês essas mudanças no cais de Santa Rita. Tem esse funcionário da CTTU que está dando essas orientações para os motoristas, mas ainda assim, trânsito bem complicado por aqui. Vamos ouvir então o que alguns motoristas que se disponibilizaram a conversar com a nossa equipe falaram. Mudou o trânsito todinho aqui, as paradas de ônibus. E continua sem andar o trânsito, complicado demais. Os clientes tudo repassando dentro do posto de moto, carro, os caras batendo nos clientes, batendo na gente. E não tem como fazer, só a prefeitura que resolve isso aqui. E essa situação aqui, Henrique? Péssima, cada dia pior. Você passa muito por aqui? Sempre, 5, 6 vezes por dia, mas é sempre assim. Esse trânsito impacta seu trabalho, seu dia a dia? Muito, nós perdemos muito tempo aqui. Passa por aqui sempre? Todos os dias. Perde muito tempo? Muito tempo. Quanto tempo? Só aqui nesse trecho, meia hora, 25 minutos, 35. Isso impacta seu trabalho? Muito, muito, muito. 30 minutos é muito dinheiro que a gente perde parado. E os clientes reclamam? Reclamam muito, né? O verão, calor, a gente coloca o ar-condicionado no máximo, o consumo do veículo já vai muito mais além do normal. Tudo isso atrapalha. No final do dia, o custo já se torna bem maior e o ganho bem menor. Olha, então só para quem chegou agora, quem está em casa e quer entender, esse trânsito todo está acontecendo principalmente por conta dessa mudança que teve. Tá vendo esse carro aqui? Ele está um pouco em cima da faixa para cá e para cá. Para essa faixa aqui, os carros podiam passar normalmente, agora não, só ônibus, carga e descarga. Então tem só uma alternativa de via aqui para quem quer ir para a Zona Sul e olha, o resultado é esse. E essa mudança dessa faixa, que teve seu sentido revertido só para transporte público e carga e descarga, afetou também passageiros de ônibus aqui do terminal do Cais de Santa Rita, porque algumas paradas foram realocadas, né, e isso afetou tanto as linhas regulares quanto Bacurau. Então, é um transtorno. Quem precisa passar por aqui, a orientação é de muita paciência, muito cuidado, né, porque esse trânsito gera também muito estresse, gera gastos, né? Como a gente viu aí, quem trabalha com aplicativo principalmente, às vezes, olha, o motorista reclamando ali, todo mundo que passa reclama bastante. E a gente pediu, né, uma resposta do Grande Recife. Daqui a pouco eu venho com mais informações. Maristela. Do chão a gente vê a confusão, né? Do alto a gente consegue ver esse gargalo por aí do trânsito, né, Lília Oliveira? Como tá afunilando para o motorista que está passando aí pela região, que agora, como Lilian disse, só ficou com uma alternativa, isso desde o mês passado. Complicado também para o passageiro do transporte público, que teve a parada modificada e por causa dessa mudança no trânsito, a gente segue acompanhando, né? A mudança veio para uma melhoria, mas todos os motoristas que estão passando por aí só estão reclamando, né? A gente continua falando sobre o trânsito. Agora, 11 horas e 57 minutos, quero te mostrar a Ponte Paulo Guerra, no Pina. Bora lá para a Zona Sul do Recife, entre a área central e a Zona Sul. Os motoristas estão indo em direção à Zona Sul do Recife e a imagem está frisando um pouquinho, já por causa do sinal, ou a câmera bem alta instalada aí, o vento muitas vezes forte, mas a gente consegue perceber que a movimentação está bem tranquila aí nas pontes. A gente segue o nosso giro pela Avenida Recife, no bairro do IPCEP, para ver também como é que está essa movimentação, né? Fim do mês de janeiro, reta final das férias, a gente ainda vê uma movimentação diferente nas principais ruas e avenidas da cidade, já que muitos alunos ainda estão nesse período de férias e a gente consegue perceber o trânsito livre para o motorista, sem sinais de lentidão por aí. Agora a gente segue para a Avenida Dois Rios, bora lá para o Ibura para ver o movimento tranquilo também aí na região. O atendimento presencial do INSS será suspenso na quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem. De acordo com a Previdência Social, a interrupção vai ser necessária para a manutenção do sistema.
Quem já estava agendado para atendimento nesses dias foi remarcado para um mutirão que acontece nesse fim de semana. Mas atenção, que o atendimento amanhã e domingo é só para quem já estava marcado e foi avisado da mudança na data. O gerente da Agência da Previdência Social da Encruzilhada, Sérgio Pimentel, falou sobre o serviço. O INSS está entrando em contato, né? A gente está ligando para todo mundo, né? Para essas pessoas, né? E a gente está convocando para elas comparecerem aqui a partir das 7 horas da manhã, no sábado, né? E no domingo também, especificamente para a perícia médica, né? Então, todas as pessoas que estavam agendadas para esse período, a gente vai atender as perícias médicas nesses 2 dias, né? Vai dar um total mais ou menos de 584, se não me engano, acho que mais ou menos o número é esse, né? 584 atendimentos nesses 2 dias, distribuídos nesses 2 dias. Quem não é convocado e vir para aqui, para a agência, vai ser atendido? Não, aí você vai deixar explicar para o público que esse atendimento é apenas para quem o INSS convocou e que estava agendado para esses 3 dias, né? Então, se a pessoa vier porque ela não vai encontrar atendimento, estas outras pessoas devem continuar aguardando o seu dia de agendamento normal, né, para serem atendidas. Sobre essa mudança tecnológica na próxima semana, quem precisar, por exemplo, de um atendimento online, vai conseguir? Não vai acontecer porque vai estar impactado todos os sistemas. A Central 135, né, também vai estar impactada, então não vai conseguir agendamento nenhum, só durante esses 3 períodos. Aí, a partir da segunda-feira, dia 3, já deve estar normalizado. Sobre dúvidas, o que as pessoas podem fazer agora? Por exemplo, tem até domingo, né, esse serviço acontecendo e está com essa data agendada para a próxima semana, mas não foi convocado. O que é que deve fazer? Quem não foi convocado vai ter que aguardar, certo, o INSS entrar em contato depois para ver um novo reagendamento, ou elas podem entrar em contato através da Central 135. E quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, deve ficar atento às movimentações no banco. Isso porque, dependendo do quanto se movimenta, o INSS pode apontar que o beneficiário tem uma situação financeira diferente da informada e a pessoa perde o benefício. Luna Markman está com um advogado que vai explicar para a gente como é que isso acontece e o que fazer se o BPC for cancelado. Hein, Luna? Boa tarde para você. Oi, Maristela. Boa tarde para você e a todos. É que, de acordo com o INSS, o BPC ele tem sido alvo de um monitoramento rigoroso, o que é bom, né, para evitar fraude. Então, nossa conversa com o advogado Everton Farias, que integra a Comissão de Seguridade Social da OAB de Pernambuco, é no sentido de que as pessoas mantenham sua vida econômica organizada e transparente, o mais transparente possível. Então, a primeira pergunta, só para alinhar, o que é o BPC, quem tem direito e por que essas movimentações estranhas na conta podem levar ao cancelamento? Boa tarde. Boa tarde, Luna. Boa tarde a todos. Exatamente. O BPC ele é um benefício assistencial, tá, pago pelo INSS, para idosos e pessoas com deficiência que têm uma baixa renda, que estão em uma situação de vulnerabilidade social. E o que seria essa baixa renda? A legislação prevê que o grupo familiar, ou seja, todo mundo que mora naquela residência, somando a remuneração deles com a quantidade de integrantes, tem que ter até 1/4 salário mínimo, que hoje é R$ 405,25. Então, as pessoas precisam se enquadrar nesses requisitos para ter acesso ao BPC. E aí pode acontecer de vender alguma coisa e receber um Pix, ou então emprestar o cartão de crédito, né? E aí vem uma conta. O que está chamando a atenção? Que tipo de movimentação está chamando a atenção do INSS? Exato. Como o BPC, um dos critérios é a questão da renda, e isso tem que estar muito bem claro no cadastro único, na hora que você vai fazer o seu cadastro único, você declara a renda que você tem. Qualquer tipo de movimentação estranha àquela que você declarou, da sua baixa renda, pode chamar a atenção do INSS, do governo, porque hoje os dados são todos cruzados. Então o INSS e a Receita Federal têm acesso aos dados bancários, dados do E-Social, da Receita Federal, do Imposto de Renda, e qualquer tipo de Pix ou compra no cartão de crédito pode chamar a atenção do INSS nesse sentido. E o benefício é cancelado na mesma hora? O INSS viu uma compra estranha, algo diferente, já é cancelado? Não, não é assim que funciona. Então, para deixar bem claro que assim, não é porque você recebeu um Pix na sua conta que seu benefício vai ser bloqueado. Não é assim que funciona. Mas é necessário que você fique alerta, porque
PIX, por exemplo, recorrentes todo mês, pode chamar a atenção do INSS de uma renda que eventualmente não foi declarada. Isso pode ser chamado a atenção. Cartão de crédito, como você falou. Às vezes as pessoas têm o hábito de emprestar o cartão de crédito. E aí, quando o INSS vai ver, você tem uma fatura muito alta, incompatível com a baixa renda que você declarou. Isso também pode chamar a atenção. Então, nesse primeiro momento, o INSS vai te notificar para prestar esclarecimento dessa movimentação financeira estranha ao que estava registrado no cadastro único. Só para as pessoas não querem golpe, essa notificação vem de que forma? Então, a forma com qual o INSS se comunica com os beneficiários é através da rede bancária, é a mais comum. Então, quando você vai fazer o saque do seu benefício, você pega o extrato bancário, vai ter lá a informação, ou através do site do aplicativo Meu INSS. É a única forma, o INSS não vai ligar, não vai mandar WhatsApp para também realmente ninguém cair em golpe. Aí eu tenho que ir aonde? É no CAD único, é numa agência do INSS, para tentar provar, foi só dessa vez, eu continuo em situação de vulnerabilidade. Perfeito. Quando você acessa essa informação, vai aparecer lá um cumprimento de exigência. E geralmente o INSS dá um prazo de 30 dias para você resolver. Você pode resolver pelo seu próprio aplicativo ou site do Meu INSS, tá? Você vai lá e anexa a informação e presta os esclarecimentos. Mas se você tiver essa dificuldade, você pode ligar na Central 135 ou se dirigir a alguma agência da Previdência Social para poder cumprir essa exigência. Entendi. E qual é a orientação, então, para que as pessoas tomem esse cuidado? Porque eu fico, por exemplo, imaginando, agora no Carnaval, eu recebo BPC, mas quero fazer uma rendinha extra aí como ambulante. Pode ser que eu receba essa notificação, né? Isso, exatamente. Hoje, com a atualização do decreto que regulamenta o BPC, o Bolsa Família, né, como todo mundo já está familiarizado, e também essas verbas eventuais entram nesse cálculo da renda per capita. Mas se for uma verba eventual, você recebeu apenas um mês, isso não vai lhe retirar na situação de vulnerabilidade. Então você precisa guardar essa comprovação, tá? Ficar atento às notificações, porque se o INSS te chamar, você tem como justificar que mesmo com essa verba eventual, você ainda precisa do benefício. Okay. Então é isso, o recado é manter essa transparência, né, para poder não ter o benefício cancelado, ficar atento a essas notificações, porque, Maristela, só reforçando, o cancelamento do benefício não é automático, a pessoa tem a chance de explicar da onde vem aquela verba, se continua em situação de vulnerabilidade e assim continuar recebendo o benefício, tá? Volto com você. É como vocês disseram aí, né, Luna? É uma movimentação financeira que precisa ser bem transparente e por isso que tem esse controle rigoroso até para evitar fraudes, né, com esse benefício. Obrigada, Luna, pelas informações. Ora, bora falar de saúde agora? Quem tem muita espinha certamente já ouviu que não pode mexer. Isso vai muito além da aparência. Uma simples espinha pode gerar até uma infecção grave, envolvendo inclusive o sistema nervoso. Diogo Franco vai nos ajudar a entender quais são os riscos, hein, Diogo? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, os riscos. Eu estou aqui com Janiele Assis, ela é médica dermatologista, ela vai conversar com a gente, vai explicar quais os riscos da gente estourar uma espinha. Mas aí eu pergunto, né? Quem é que nunca estourou uma espinha? Na vida todo mundo vai ter uma espinha. Estava conversando com ela, ela disse isso, né? Mas estourar a espinha, doutora, bem-vinda ao NE1. Estourar a espinha é inofensivo ou realmente é prejudicial à saúde? Boa tarde, pessoal. Bem, a gente nunca deve estourar uma espinha, né? Sempre traz riscos para a nossa saúde. A orientação é tratar e não estourar. Perfeito. Tratar. Tem muita gente que passa pomada, tem muita gente que confunde o tratamento de saúde da amiguinha ou do amiguinho e pensa que é o mesmo, porque a pele é diferente, né, de uma pessoa para outra. Isso, eu bato muito na tecla para os pacientes que é muito arriscado a gente pegar o tratamento da blogueira, da internet, da amiga, porque cada pele vai ser diferente. Cada pele vai ser mais sensível, mais oleosa, mais seca, então precisa ser personalizado esse tratamento e não estourar as espinhas num tratamento pontual. Mas o tratamento antes da espinha surgir, a gente pode fazer para evitar que elas apareçam. Então, faz um tratamento mais personalizado e mais direcionado para o paciente. No menino e na menina, é comum surgirem na mesma época? É o quê? Naquele período da puberdade? Isso, geralmente começa no período da puberdade, mas principalmente as mulheres, pode acontecer também nos homens, existe a entidade acne da mulher adulta, que ocorre geralmente depois dos 25 anos e a paciente pode persistir aí com acne a vida toda. Perfeito. A gente fez uma pesquisa aqui, doutora, e uma coisa me chamou a atenção sobre um nome chamado Triângulo da Morte. O que é isso, para a gente poder entender?
Bem, é importante falar dos riscos de a gente espremer uma espinha, né? Inicialmente, quando a gente espreme, a gente cria uma porta de entrada, que é um caminho para as bactérias que moram na nossa pele entrarem e ficarem mais profundamente. Então, recentemente até teve um influencer que estourou uma espinha e teve uma celulite na face, na região próxima à boca. E o que é que acontece? A bactéria entra e forma uma infecção no tecido subcutâneo, que é o tecido que está abaixo da pele. E esse seria o risco inicial, além dos riscos das cicatrizes. Mas o Triângulo da Morte é a região central da face. Que Mostra pra gente. Seria no canto lateral da boca e essa região mais central entre as sobrancelhas. Né? Por esse motivo. Triângulo. Triângulo, né? Isso, que é uma região mais vascularizada e o que é que pode acontecer? A conexão dos vasos da face com os vasos mais internos, como do cérebro, das meninges. E aí a gente pode causar encefalite, meningite, porque há a conexão dos vasos da face com os vasos mais internos. Por isso que a gente fala Triângulo da Morte, porque pode causar infecção mais grave e levar o paciente a óbito. Pois é, tem gente que vive com a cara amarelinha, né? Ou então estoura e fica como se fosse um queloide, uma coisinha alta, assim. Por que essa pelezinha ela não fica depois uniforme, hein? É o seguinte, vai depender da cicatrização de cada um. Pode ser que fique uma cicatriz atrófica, que é aquela cicatriz como um buraquinho, e pode ser que fique uma cicatriz mais elevada. Isso vai depender da cicatrização do paciente. Pessoas de pele negra, pessoas pretas, elas têm mais tendência a formar queloide, mas isso não é matemático. Pode acontecer em pacientes de pele branca. E quando tem espinha no braço, nas costas, é o corpo querendo falar alguma coisa que não está certo no corpo, ou realmente é porque é o mesmo motivo da espinha? Pode ser o mesmo motivo. Tem pacientes que têm acne na face, nas costas, nos braços, no colo, mas também pode ser outras patologias, pode ser outros tipos de infecção na pele, pode ser uma dermatite atópica. Então, vai depender de cada paciente, precisa de avaliação médica. Entendi. Então, deve procurar um dermatologista. Isso, deve procurar um dermatologista para a gente fazer um tratamento mais direcionado para o paciente e evitar que você fique aí espremendo as espinhas e com risco de ter uma infecção mais profunda ou até uma meningite, encefalite, por exemplo. Perfeito. Doutora, eu vou fazer o seguinte, a gente combinou da senhora ficar aqui com a gente vai abrir o canal Globo para quem está em casa, para participar com a gente. Então, pega o celular, abre a câmera, faz a leitura do QR Code que aparece na tela, manda a sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com a doutora Janiele aqui para ela poder tirar as suas dúvidas e aí saber quando é necessário procurar o posto de saúde e para o posto de saúde encaminhar para o departamento de dermatologia, especialidade responsável para cuidar da saúde da pele. Maristela, é contigo. Ninguém imagina que uma espinha pode provocar tantos danos, hein, Diogo? Então o QR Code está na tela para você participar com perguntas. Daqui a pouco o Diogo Franco está de volta. A seguir, você passa muito tempo em pé ou o seu trabalho é mais sentado? Sabia que esse tempo, na mesma postura, pode causar alguns problemas de saúde? O NE1 vai falar sobre isso e trazer algumas soluções para o seu caso. E ainda no verão, é comum aparecer abelhas, né, por causa do calor. E os ataques desses insetos são mais comuns nesse período. Você vai ver quando acionar o Corpo de Bombeiros. Estamos com imagens do nosso Globocop sobrevoando o Recife. A gente vê a Zona Sul, o bairro de Brasília Teimosa, Bacia do Pina. O NE1 volta já, agora 12:11. NE1 de volta e a gente fala agora sobre os riscos para as crianças de aspirar alimentos, bebidas e outros objetos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, mais de 50% dos casos acontecem em crianças menores de 4 anos. No momento do engasgo, é difícil saber o que fazer, mas o desespero não pode tomar conta. A informação correta pode ajudar a salvar. Por isso, o Felipe Marinho está aqui com a gente. Ele é médico pediatra. Seja muito bem-vindo, doutor Felipe. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, querido. Doutor Felipe, esses casos deixam os pais extremamente angustiados. Inclusive, nós abrimos aqui sempre o nosso canal Globo, o QR Code que não sai da nossa tela. E o Jandson já começou perguntando. Jandson Rômulo, muito obrigada, Jandson, por sua participação. Ele perguntou, o que fazer quando o recém-nascido se engasgar na hora da amamentação? Então, Jandson, o engasgo, né, nessa idade, no caso aí de um recém-nascido, ele por líquido, em geral, o maior, digamos assim, medo das famílias é que realmente tem alguma gravidade. Mas, basicamente, você estimular essa criança,
fazer aquilo de colocar a criança para frente e acalmar a situação, na grande maioria das vezes vai se resolver, porque realmente é líquido. Então, líquido, ele acaba sendo, digamos assim, limpado ali da via aérea de uma maneira muito mais fácil. A forma de desengasgar muda a depender da idade da criança? Sim. A gente tem hoje, né, muitos vídeos passando na internet, porque no final do ano passado teve uma atualização de uma sociedade americana, né, então é a Academia Americana de Cardiologia, que trouxe algumas recomendações e que, na verdade, foi para facilitar também a conduta dos leigos. Então, nós temos condutas que são administradas para os bebês e para as crianças. Os bebês, a gente vai fazer uma sequência, isso sim, Maristela, deveria ser ensinado em todos os ambientes, para qualquer pessoa que tivesse interesse, ou até mesmo nas escolas. Mas voltando para as manobras. Então, nos bebês, a gente faz uma sequência de 5 golpes nas costas, com 5 compressões torácicas, e nas crianças, são 5 golpes nas costas, com 5 compressões abdominais, que é aquela que o pessoal lembra de colocar as mãos aqui, logo em cima do umbigo, colocar para dentro e para cima. Mas essas manobras, elas só estão indicadas quando há gravidade. Na maioria das vezes, ainda bem, o engasgo ele não é grave. Então, você só precisa estimular. Onde as pessoas mais erram na hora de fazer essa manobra? Então, eu acho que o fazer a manobra, às vezes, ele traz muito estresse e as pessoas acabam esquecendo do que é mais importante. Por exemplo, se você tem um paciente que está tossindo, que está falando, mesmo que engasgado, o correto é que você não faça nada. Que você estimule aquela pessoa, no caso aquela criança, a tossir, porque ela sozinha tem capacidade de expelir o corpo estranho. Quando você tem algum sinal de gravidade, por exemplo, ficou roxa, ficou inconsciente, não está conseguindo tossir, não está conseguindo falar, antes de você propriamente começar as manobras, você precisa chamar ajuda, no nosso caso aqui é ligar para o SAMU, e aí sim você faz as manobras. Eu acho que esse é o aspecto que mais traz, digamos assim, erros, ou é o atraso em chamar o sinal, né, o sistema de emergência quando necessário, ou fazer as manobras quando não era necessário. Agora, se a criança for desengasgada e, de repente, ela ainda ficar depois com um chiado, uma dificuldade na respiração, o que fazer? Então, nesse caso, se o paciente ele continua sintomático depois que você desobstrui, aí o ideal é que você leve realmente para atendimento médico. Tem que levar para emergência, sem sombra de dúvidas. Tem alimentos que não são indicados para crianças em determinadas idades, né? A gente está ainda num período que elas têm dificuldade de deglutição, ainda estão ali formando os primeiros dentinhos. Tem alimentos que podem prejudicar ou propiciar o engasgo de uma forma mais rápida? A questão dos alimentos associados à possibilidade de engasgo tem a ver com o tamanho e com a capacidade da criança realmente de mastigar e fazer realmente a deglutição adequada. Então, a gente precisa proporcionalizar de acordo com a idade. Então, digamos que a gente está começando ali a introdução alimentar depois de 6 meses. Então, aquela criança, ela deve comer basicamente formato de purê, comida raspada ou comida cortada em pequeninos pedaços ou até mesmo carne desfiada, né? Algum alimento que seja desfiado. Você não vai dar um alimento em um pedaço que esteja propício a essa criança engasgar. Isso também serve para o tamanho dos brinquedos. Se você tem um brinquedo que tem partes pequenas que podem se desprender, essas partes que se desprendem, elas podem sim ser engolidas e aí, nesse caso, ser engolida e também aspirada fazendo essas obstruções. Aquela indicação nos brinquedos, né, tem que ser muito levada a sério, porque essas partes pequenas, né, podem ser aspiradas pela criança, né? O risco é muito grande para elas, inclusive nos hospitais a gente tem casos assim, doutor? Então, a maioria dos engasgos, ainda bem como eu disse, eles são resolvidos em casa. A criança vai ter sim a capacidade de expelir o corpo estranho quando estimulada, ou às vezes, quando as manobras são bem feitas, elas conseguem resolver. Os casos que chegam no hospital, eles em geral, ou eles não trouxeram a gravidade imediata, então a gente vai fazer uma investigação específica para aquele caso, a depender de qual foi o corpo estranho, e naqueles pacientes que, infelizmente, ficaram muito graves e que o serviço de emergência acaba levando para o hospital, realmente eles podem chegar mais graves. Então, por isso que a gente sempre deixa a orientação de que o sistema de emergência, no nosso caso, o SAMU, precisa ser acionado quando houver algum sinal de gravidade. É de extrema importância esse acionamento precoce. Então, primeiro observa se a criança está respondendo, se ela está tossindo, se ela está respirando, pede ajuda, né? Perfeito. Faz ali o que é necessário e tenta manter a calma. É muito difícil, né, doutor Felipe? Muito. Mas quero agradecer demais a sua participação, porque, como dissemos no início, informação correta pode salvar vidas. Boa tarde, sempre muito bem-vindo. Até a próxima. Muito obrigado, Maristela.
E enquanto as aulas das crianças não começam, o NE1 traz para você receitinhas saudáveis para compartilhar com os pequenos e com a família nas férias. Hoje a gente vai aprender a fazer um delicioso cookie de aveia com coco. Hoje eu vim aqui te ensinar a fazer uma receita de um cookie super prático, crocante, gostoso e super nutritivo. Mas para isso eu vou precisar da ajuda da minha colaboradora Estela. E aí ela vai dizer pra vocês todos os ingredientes desse cookie que a gente vai fazer junto. Bora lá? A gente vai precisar de... ovo. Que mais? Coco ralado. Muito bem. Açúcar. Certo. Farinha de aveia. Muito bem. Isso aqui? Óleo de coco. Certo. Isso aqui? Baunilha. E? Fermento. Bora lá? Vamos começar? Vamos lá. A gente pega uma tigela, certo? E vamos começar a misturar os ingredientes. A gente começa colocando... o ovo. Muito bem. Toma que colher. É a parte que eu mais gosto. Então mistura. Aí só mistura o ovo pra poder quebrar, né? Ele homogeneizar, virar uma coisa só. Aí agora a gente coloca a baunilha pra poder tirar o cheiro do ovo, deixar mais perfumado esse cookie. Vou botando ingrediente pra cá. Aí agora a gente coloca óleo de coco, que pode ser o óleo da sua preferência. Pode ser qualquer outro óleo vegetal ou azeite também, se preferir. A gente vai e mistura até ficar todo mundo uma coisa só. Aí agora a gente coloca o açúcar, que pode ser o açúcar da sua preferência. A gente tá usando demerara, mas pode ser cristal, mascavo, o que você mais gostar. A gente mistura, ficar todo mundo uma coisinha só. Agora a gente coloca o ingrediente principal, o mais cheiroso, que vai dar esse sabor maravilhoso do nosso cookie, que é o coco. Muito bem. O coco ralado, a gente tá usando o coco desidratado do supermercado mesmo. Você só olha na lista de ingredientes para não ter açúcar na composição. Você só o coco desidratado que já tá tudo certo. A gente mistura aqui, ó, até virar uma coisinha só. Olha a textura da massa. Isso, muito bem. Tá parecendo que tem um pouquinho de pedaços de arroz. É, né? Parece arroz mesmo, é verdade, o branquinho do coco. A gente agora vai colocar a nossa farinha de aveia para ajudar a dar a estrutura. Vou botar aos pouquinhos para facilitar, para misturar. Minha ajudante aqui tá fazendo. Vocês podem ver que qualquer criança pode fazer. Ela precisa da ajuda do adulto. A gente ajuda aqui só segurando o potinho, mas vocês podem ver que quem tá fazendo é tudo ela. Eu só fiz separar os ingredientes. Aí a gente agora pega uma assadeira, certo? Essa assadeira daqui, ela é antiaderente, mas eu coloquei aqui um papel manteiga a nível de ilustração, porque aí evita que grude. Você pega uma assadeira qualquer aqui na sua casa, você pode untar também com um pouquinho de manteiga e farinha. A gente vai precisar de 2 colheres, certo? Eu vou fazer só um pra tu ver como é e aí tu faz os outros. A gente pega um pouquinho com a pontinha da colher e com a outra pontinha da colher a gente vai e coloca aqui. Prontinho. Pronto, nossos cookies aqui já estão prontos para assar, certo? Então o adulto ele pega aqui a assadeira, ele leva pro forno, a gente pré-aquece o forno a 200 graus e ele vai assar mais ou menos a 14, 15 minutos. É quando ele ficar douradinho e você vê que ele tá começando a ficar douradinho nas bordinhas dele e ele já monta uma estruturazinha de cookie. E aí, ó, quando assar, eles vão ficar assim, certo? Se ficar em formato irregular, não tem o menor problema, fica delicioso do mesmo jeito. Então aqui, ó, dependendo do tamanho do formato, né, pra poder saber quantos se podem comer, uma média aqui de, calma, vamos ver se tá gostoso. E aí, tá bom? Tá delicioso? Então aqui, ó, uma média de 4 a 5 biscoitinhos desse, pode ser um lanche pra uma criança de tarde, não tem o menor problema. De manhã, leva pra escola, comer de noite, juntar aqui no café da manhã pra substituir aquele pãozinho. Cookies deliciosos, perfumados, você não tem noção do cheiro que tá aqui. Deliciosos, perfumados, nutritivos e gostosos, hein? Você sabe quanto tempo passa sentado ou em pé durante o dia? Algumas atividades exigem que o trabalhador passe horas numa mesma posição. Isso pode ser muito prejudicial à saúde. Mexer o corpo no meio do expediente, fazer exercícios regularmente, é fundamental para prevenir algumas doenças crônicas e ter uma vida mais saudável. Solange trabalha há 25 anos como caixa neste supermercado em Casa Amarela, no Recife. São 8 horas de expediente, com direito à parada de 2 horas para o almoço, além do intervalo de descanso. Quando eu me sinto assim meio cansada, eu fico em pé 1 hora, 1h30, 40 minutos. Sempre eu fico um pouco para estirar as pernas. Solange tem consciência que o exercício físico é importante para a saúde, especialmente por trabalhar numa função
que fica muito tempo sentada. Aí a caminhada é bom porque estimula a circulação, principalmente, entendeu? Pelo tempo que a gente trabalha muito sentado, então a gente tem que manter um exercício físico. Já o trabalho de Williams é o oposto. Exige muito tempo em pé para repor as prateleiras do supermercado. Ele não reclama de cansaço nas pernas e diz que se exercita para contribuir com a boa forma. A rotina também inclui uma boa noite de sono. Como eu largo daqui de 4 horas, chego em casa, dou uma descansada, vou acordar para as 9 horas, 10 horas, dou uma descansada, faço uma musculação diária e durmo novamente para no outro dia continuar o trabalho firme e forte. Algumas empresas oferecem para os funcionários ginástica laboral, a prática de fazer exercícios durante o expediente. Na sede da Federação das Indústrias, no bairro de Santo Amaro, no Recife, é a profissional de educação física do SESI que passa 2 vezes por semana nas salas para fazer de 10 a 15 minutinhos de exercício. Brenda dá dica para quem fica muito tempo sentado. Para a gente ativar essa circulação é trabalhar a panturrilha. Então vamos lá, pessoal. É só deixar os 2 pezinhos um pouquinho afastados, na linha do seu quadril e só elevar o calcanhar. Então, ó, sobe ficando na pontinha do pé, vai subindo, tirando o calcanhar, sobe bem. A cada 1h30 ele pode estar executando, né, esse levantamento aí para poder trabalhar a panturrilha. Agora, a dica é para quem fica muito tempo em pé. E aí eu vou pedir para que o pessoal possa sentar e vai fazer agora a rotação do tronco. Ó. Segurou na cadeira do lado, deixa o quadril paradinho, só vai fazer essa rotação. Olha bem lá para trás para a gente manter postura, a gente destravar aí a coluna. Todo um trabalho também de cervical é super importante, tá? Tanto para quem fica sentado muito tempo, tanto também para quem fica em pé. Eu acho que faz diferença sim, porque a gente fica de 8 horas de trabalho, mais ou menos 6 horas, eu acho, aí sentada, e durante a ginástica laboral dá uma quebrada. A ginástica que a gente faz dentro ou fora do trabalho quebra mesmo o sedentarismo, um dos fatores que influencia na saúde das pessoas. Quando a gente está fazendo uma refeição, ou quando a gente está dirigindo, ou num transporte público, a gente está em comportamento sedentário. Quando a gente está no trabalho e a gente precisa fazer esse trabalho na posição sentada, a gente está em comportamento sedentário. Quando você passa muito tempo sentado, você vai tender a apresentar problemas digestivos e problemas no metabolismo de gordura que podem levar a hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diabetes. O doutor em Ciências do Movimento Humano também chama a atenção para a importância do sono, que precisa ser reparador, para que a pessoa não se sinta cansada ou com dificuldade de concentração no dia seguinte, e dá sugestões para aquele tempo que a gente nem está dormindo, nem trabalhando. O importante é que a gente não exceda, né, no caso dos adultos, 3 horas em comportamento sedentário. Se a gente pensar em adolescentes e crianças, a recomendação é que esse tempo de exposição seja ainda menor, não ultrapasse 2 horas. O tempo que a gente passa, por exemplo, utilizando o celular para navegar em redes sociais, né, se esse tempo pudesse ser utilizado para a gente fazer uma caminhada, para fazer uma atividade de alongamento, ir a um parque, fazer uma caminhada, isso é uma forma de substituição. A outra é, ao invés de usar, por exemplo, um veículo a motor para ir para o trabalho, para ir para uma atividade social ou de lazer, a gente ir a pé. Desde que essa distância ela seja uma distância possível de ser caminhada, né? Essa caminhada ela não precisa ser uma caminhada vigorosa, ela pode ser uma caminhada tranquila, é uma atividade leve, mas essa atividade leve interrompe o ciclo de comportamento sedentário. Seguimos falando de saúde. Diogo Franco já trouxe as primeiras informações sobre os cuidados com espinhas. Ele está com uma médica dermatologista que vai responder também as perguntas que chegaram pelo nosso canal Globo, né, Diogo? Isso, Maristela. A gente vai começar agora com a pergunta de Giliardi da Silva Rodrigues. Ele pergunta o seguinte: doutora, usar esfoliante ou sabonete de enxofre ajuda a combater espinha? O sabonete de enxofre é uma opção para melhorar a oleosidade da pele, mas falo para os pacientes que hoje em dia tem várias opções no mercado, porque o cheiro incomoda um pouco, né? E a gente consegue tratar a oleosidade, que seria o que predisporia a formação de cravos e espinhas. Sabonete neutro é ideal? Não. Para melhorar a oleosidade, não. Fabiano Castro, de São Lourenço da Mata, gostaria de saber como diferenciar um furúnculo e uma espinha. Quais são os possíveis riscos?
O furúnculo é uma infecção mais profunda da pele, é bem diferente das espinhas, tá? E nesse caso, a gente precisaria de tratamento com antibiótico. E o ideal é procurar um atendimento médico para ajudar essa diferenciação e no tratamento também. Perfeito. Veridiana Galvão e também Laura Mendes, são duas pessoas que fizeram a mesma pergunta aqui. Gostaria de saber a respeito dos adesivos para as espinhas. Eles funcionam mesmo? Eles costumam ajudar a secar aquela acne, mas é como se fosse um paliativo. Aquela pessoa já tem uma tendência maior de formar acne, vão vir outras lesões. Então, é meio que um paliativo. O ideal seria tratar a acne antes da formação dela, melhorar a oleosidade da pele como um todo, um tratamento mais direcionado para o paciente, sem ser um paliativo. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que é Ana Beatriz Souza Santos. É normal crianças ter espinhas ou cravos? Depende da faixa etária. Se for um recém-nascido, por exemplo, pela oscilação dos hormônios maternos, pode acontecer de ter acne. E uma acne que não necessita de tratamento, o pediatra que vai acompanhar, pode ser o dermatologista também. Mas, geralmente, é quando tem a transição para a puberdade que surgem as espinhas. Algumas crianças com faixa etária mais precoce podem ter o que a gente chama de puberdade precoce. E aí começar a surgir acne e precisa de um acompanhamento com o pediatra e dermatologista. Perfeito. E quando a gente fala de limpeza de pele, qual é o cuidado que a gente deve ter? Eu sempre falo para os pacientes ter cuidado onde a gente faz a limpeza de pele, né? A higienização daqueles materiais que são utilizados. Tem paciente que realmente gosta de fazer a limpeza de pele. Eu só falo para ter cuidado onde você vai fazer, né? Ter todo cuidado com a higienização, porque de qualquer forma eles vão espremer as espinhas, né? Mas tem que ter o cuidado, limpar antes, ter aquele material que às vezes usa de ferro para ajudar na extração e precisa ser bem higienizado e esterilizado. Então tá joia. Doutora Janiele Assis, dermatologista, muito obrigado pela entrevista. Maristela, minha amiga, eu volto com você no estúdio. Anotadas aqui todas as orientações da doutora Janiele. Obrigada, Diogo. A gente volta agora a falar sobre o trânsito na área central do Recife. Mostramos as reclamações no início desta edição e muita gente, olha, mandou mensagem pelo nosso canal Globo. Bora ver aqui, o Jailton Peixoto escreveu pra gente. Esse trânsito no Cais de Santa Rita está horrível, isso não se faz. Acabaram com uma via principal. Obrigada, Jailton, por sua participação. O Willames Gonzaga também escreveu para a gente. Ele disse, esse trecho e também a ponte giratória estão horríveis. Cadê os engenheiros da prefeitura que não estão vendo isso? Obrigado, Willames. Cristiano César disse o seguinte, conseguiram piorar um trânsito que já era horrível na região do Cais de Santa Rita. Não precisa ser especialista para saber que a centralização do fluxo de saída por uma única via daria nesse desastre. A opinião aí do Cristiano, que também circula por essa área. E o José Aleph disse o seguinte, o problema do congestionamento na mudança no trânsito do Cais de Santa Rita é devido aos estacionamentos da rua, falta de sincronismo do semáforo e sucessivos caminhões de cargas e descargas da região precisam ajustar. Obrigada também, Aleph, por sua participação aqui no NE1. Então, bora falar de novo com Lilian Oliveira, que está no Cais de Santa Rita, neste momento, acompanhando, olha só, um baita do engarrafamento que parece, pelo visto, né, Lilian, que faz parte da rotina desses motoristas, né? Pois é, Maristela. E assim, quando chega o horário de pico, piora muito. Essa fala do Aleph, que mandou aí para o nosso canal Globo, inclusive, também foi uma das coisas que eu ouvi aqui dos outros motoristas, né? Essa questão do estacionamento, dos caminhões de carga e descarga que ficam aqui perto, já que a gente está perto de um centro comercial muito grande, que é o bairro de São José, né? O mercado de São José. Então, olha como está nesse momento. Tudo parado, tudo travado mesmo, para quem está saindo do bairro do Recife, aqui, São José, para a zona sul do Recife. Né? A gente mostrou esse congestionamento que acontece especificamente por conta dessa mudança aqui no Cais de Santa Rita. Nessa rua que antes os carros poderiam passar, né, para seguir para a zona sul, agora só ônibus e carga e descarga. Olha só, a gente questionou, na minha primeira participação eu falei que a gente tinha cobrado uma resposta do Grande Recife, mas na verdade é a CTTU. E aí eu vou trazer aqui a resposta da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife. O que eles falaram para a nossa produção? Que assim como todos os anos, o trânsito no centro do Recife, especialmente aqui nos bairros de Santo Antônio, São José e bairro do Recife, passa
por intervenções relativas à montagem das estruturas do carnaval. Eles disseram também que atualmente o cais da alfândega está fechado para a montagem de estruturas de shows que vão acontecer ali e que em relação ao cais de Santa Rita, há um tradicional movimento de carga e descarga de veículos pesados para os estabelecimentos comerciais aqui do local, mas que sempre há agentes e orientadores para disciplinar o trânsito, evitando condutas irregulares. Essa foi a resposta que a gente recebeu da CTTU. Também disponibilizaram um telefone, que é o 0800 081 1078, nessa resposta aí que a gente recebeu por meio de uma nota. E aí a gente continua questionando, né? Será que só a presença dos orientadores é suficiente para desafogar esse trânsito? A gente percebeu que não. Na minha primeira participação tinha um orientador que estava ali, agora na segunda já não vejo mais, nem aqui, nem lá na frente. Então, realmente a gente vai continuar acompanhando, né, Maristela? Porque, como a gente viu, muita gente passa por aqui, é uma via importantíssima de acesso à zona sul da cidade e esse trânsito está muito complicado. Para quem precisa passar por aqui diariamente, é um transtorno muito grande. Volto contigo. Precisa melhorar isso aí, né, Lilian? Todo mundo aí se atrasando para os compromissos, os motoristas ficando parados no trânsito, bem complicada a situação. E um homem foi preso após confessar ter atirado em 3 pessoas em situação de rua nas cidades do Recife e de Jaboatão dos Guararapes. 2 das vítimas morreram e uma ficou gravemente ferida. O delegado Roberto Ferreira contou os detalhes. No dia 7 de janeiro, ele realizou um homicídio na área de Candeias, né? Demos início às investigações, verificamos que a vítima, Natanael, era um jovem em situação de rua, né? Estava numa situação de vulnerabilidade, usuário de drogas, e percebemos que no mesmo dia anteriormente, isso foi 4 horas da manhã, por volta de meia-noite, ele efetuou um delito também com o mesmo modo de execução no bairro de Santo Antônio. E na segunda-feira ele efetuou, com a mesma maneira de execução, 3 disparos de arma de fogo na face de um cidadão também em situação de rua, no bairro de Boa Vista, e o qual se encontra em estado gravíssimo no Hospital da Restauração. E verificamos que a maneira de execução dele era a mesma nos 3 delitos, né? E a situação pessoal das 3 vítimas também eram pessoas em situação de rua, né? Estado de vulnerabilidade, usuários de droga. Nós estávamos no encalço dele, né? Fazendo diligências a fim de capturá-lo através da prisão em flagrante delito. E logramos êxito. Isso na quarta-feira, conseguimos localizá-lo, qualificá-lo. E a equipe de investigação da 12ª Delegacia de Polícia, que deve ser enaltecido o trabalho dos agentes, dos escrivães da nossa delegacia, permaneceram em Campana, na frente do imóvel dele. E quando ele chegou na sua residência, ele foi abordado, entendeu? Foi dado voz de prisão nele, ele confessou os crimes, franqueou a entrada em seu imóvel, né? Disse para os agentes onde que estava a arma de fogo utilizada no crime e foi colaborativo, explicou como que se deu a dinâmica dos fatos, né? Como que ele cometeu os crimes, informou que teria cometido esses 3 delitos, né? Esses 3 homicídios, 2 consumados e 1 tentado, e que pretendia efetuar mais 9 homicídios, né? Ele alega que teve problemas pessoais com essas pessoas. A gente segue agora com imagens do nosso Globocop, que sobrevoou agora há pouco Boa Viagem, na zona sul do Recife. Dia bonito, né? De praia, de sol. A gente vê aí a movimentação na areia, com pessoas nas cadeiras, andando no calçadão. Aproveitando o começo de tarde desta sexta-feira, um convite já para o fim de semana, para aproveitar o dia ensolarado também. Mas esse calor todo tem seus efeitos, viu? Por causa do calor, nesta época do ano, aumentam os incidentes com abelhas em todo o Brasil. Olha só o que aconteceu ontem na praia de Boa Viagem. Um enxame apareceu durante um jogo de futevôlei, pertinho do edifício A Caiaca. Os jogadores se assustaram com a quantidade de abelhas. Os animais atacaram a bola do jogo e os bombeiros precisaram ser acionados. A área foi isolada até as abelhas serem retiradas do local. Um susto para os banhistas e para os jogadores que estavam por lá.
Bom, ontem em Boa Viagem, ninguém ficou ferido. Mas esta semana, 2 pessoas morreram em ataques de abelhas no Brasil. Os 2 casos foram em Minas Gerais. E as mortes alertam para a segurança das pessoas em todo o país. Por isso, os bombeiros orientam como evitar contato e acidentes com abelhas. Luna Markman está com o major do Corpo de Bombeiros e vai trazer agora essas orientações. Oi, Luna. Maristela, a natureza é perfeita, né? Porque às vezes a gente que interfere nesse processo. Eu estou aqui com o Major João Paulo, do Corpo de Bombeiros, e a gente estava conversando sobre a ocorrência de ontem. É porque no verão, elas biologicamente, elas já estão preocupadas com o período de reprodução. Então elas estão mais agitadas. O que elas foram fazer ontem lá na Praia de Boa Viagem? Só para o pessoal entender a dinâmica delas. Boa tarde. Boa tarde, Luna. Boa tarde, Maristela, e a todos os telespectadores. As abelhas, nessa fauna ciantrópica, né? Abelhas, maribondo, vespas, nesse período mais quente, verão, elas procuram se estabilizar já e se preparando para as questões de reprodução, conseguir alimentação, e aí vão buscar novos locais para estabelecer seu enxame. E aí sua colmeia. E aí, consequentemente, no dia de ontem, quando aconteceu a ocorrência, encontraram a bola. E elas também bebem água. E aí estava tendo um lançamento de água na quadra para reduzir a temperatura, então muito provavelmente isso também atraiu a elas a ir buscar esse local. E a gente viu no vídeo que vocês orientaram, então, o afastamento. Vocês isolaram aquela área e a primeira medida foi afastar as pessoas para elas não serem picadas, né? É o Corpo de Bombeiros que retira uma colmeia se eu encontrar em algum lugar, Major? Perfeito, Luna. Não é o Corpo de Bombeiros que faz a retirada. Nós só fazemos a intervenção em condições emergenciais, ou seja, tem risco à vida iminente ou está acontecendo, infelizmente, o ataque. Ponto primordial, nossas equipes elas buscam exatamente esse isolamento. Então você se afasta desse enxame, aquele enxame que a gente chama de enxame de chegada. Então pode ser numa bola, pode ser numa residência, numa caixa de ar-condicionado, no forro do telhado, em várias possibilidades. Então a gente não faz nenhuma intervenção, não lança nenhum objeto, não acende não lança detetizadores aerosóis, a gente não faz isso, tá? Até porque, pessoal, se vocês estiverem curiosos, ó, aqui atrás tem um manequim com a roupa que os bombeiros utilizam em casos de difícil acesso que o bombeiro tem que trabalhar. O Major, por exemplo, já subiu em cima de uma torre de uma igreja para tirar o maribondo. Aí, veja só, então já entendi, se afastar e chamar o bombeiro em caso de grande risco ou o órgão, né, ambiental do município. Se for numa casa de praia, que aí é um lugar particular, chamar uma empresa particular para remover, né, de detetização. Agora, se eu já fui picada, nesses minutos finais, qual a orientação? Luna, ponto primordial, a gente não lançar nenhum produto sobre esse local que foi atingido. Verificar se a pessoa tem algum tipo de alergia ou sensibilidade à picada, porque vai depender do tipo de inseto que fez essa ferroada. Não retirar com pinça, objetos, nada. Aplicar apenas água e sabão, lavar o local e procurar assistência médica imediata. Pode ser acionamento, se você não conseguir chegar a um ambiente hospitalar, acionar o Corpo de Bombeiros através do número 193, através do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para fazer esse encaminhamento hospitalar para as intervenções necessárias. Aquele sabãozinho amarelo mesmo? Sabão amarelo, o ideal para poder fazer essa limpeza do local, para evitar outras contaminações além da picada. Isso porque corre risco até de generalização, né, de uma infecção. Exato, um processo infeccioso pode se desenvolver e chegar até uma questão de choque, onde tem obstruções de vias aéreas e outras comprometimentos. É bem sério isso. Então, gente, já tô até uma dica aqui no Parque do Macaxeira. A gente estava perto de uma casa de maribondo ali, se afastou e os bombeiros, inclusive, já acionaram aqui a guarda para remover essa casa de maribondo. Eu digo isso, Maristela, para te devolver, que aqui passa muita criança. Então, tem que ficar observando as crianças para elas não mexerem em casa de maribondo, de abelha, de nada, viu? Todo mundo tem que ficar bem atento, né? Muito obrigada, Luna. Agradeço também a participação do Major do Corpo de Bombeiros. E uma capivara invadiu o aeroporto do Recife e impediu o pouso de 2 aviões. A reportagem está no G1 Pernambuco. E o QR Code está na tela. O incidente inusitado aconteceu ontem à noite. A AENA, que administra o aeroporto, informou que foram seguidas normas de segurança operacional e, por causa disso, os aviões arremeteram. Logo após a retirada da capivara, a pista de pousos e decolagens passou por uma inspeção para saber se havia alguma alteração, mas foi liberada em pouco tempo. Corre lá para o G1 que tem mais detalhes dessa história para você.
E chegou a hora de conferir as opções de diversão para o seu fim de semana. É o nosso Sextou, do NE1. Nós somos os Trimanos Brasil! Hoje estaremos apresentando a turnê MPB Brasil Trimanos no Teatro de Santa Isabel, em Recife. 23 de janeiro, sexta-feira. A gente vai estar onde, Mari? Vamos estar no 100% Brasil, lá na rua 7 de setembro. Hoje o Supimpa em Folia, lá no Círculo Militar, a partir das 17 horas. Estarei por lá com os meus amigos da Orquestra Montreal e várias outras atrações. Quero convidar você que está me vendo para nessa sexta, dia 23, a partir das 19 horas, tá com a gente no restaurante Mustang, na Boa Vista. Hoje, a partir das 20 horas, eu estarei fazendo um grande show em homenagem a Elvis Presley, cantando os maiores sucessos. A primeira sessão começa às 20 horas e a segunda sessão a partir das 22 horas. Para o Sábado em 30, voltando! Para o Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. Janeiro de Grandes Espetáculos. Vai ser no Teatro do Parque, no dia 23 e 24. Vou com tu. Troça de Destramelar, saindo de Casa Forte até o Poço da Panela. 24 de janeiro, eu tô assim, ó. Destramelar! 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 Nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, a Companhia Piafraus estará na Caixa Cultural de Recife, apresentando o espetáculo Bichos do Brasil. Esperamos vocês! Fala pessoal, eu tô aqui para convidar vocês para estar junto com a gente na Arena Verão Pernambuco, que vai acontecer esse final de semana aqui no Parque Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem. Vai acontecer sábado o dia todo, domingo pela manhã. Na sexta-feira à noite a gente tem atração cultural. No sábado e domingo, várias atividades esportivas para a população. Então não perde essa oportunidade e vem participar com a gente aqui no parque. Viemos convidar vocês para assistir o nosso espetáculo Gênio e o Mundo Ideal das Princesas. É próximo sábado, dia 24 de janeiro, às 4h30 da tarde, aqui no Teatro Luiz Mendonça. Oi, gente, somos da banda Pop Brega. Passando aqui para fazer um convite para vocês. Neste sábado, a partir das 20 horas, teremos o show no Nexus Bar, na Boa Vista. Vamos levar muito brega pra gente dançar e curtir, relembrando velhos momentos. Esperamos vocês lá. Vem. Nós somos da 11 Produções Artísticas e estamos aqui para convidar vocês para assistir um espetáculo incrível. Tudo começou assim! Que está na programação do 32º Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. No Teatro Apolo, às 16h30, neste domingo, dia 25 de janeiro. Garanta seu ingresso online ou na bilheteria do teatro. Será que a gente descobriu como tudo começou? Para descobrir, vocês têm que assistir a gente. Vem! Alô, Recife. 25 de janeiro vai rolar o Verão Parador. Aí, estarei com o meu cantor, meu compositor, Xande de Pilares. Por favor, não percam, nos aguardem que a festa vai rolar. Um beijo. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu vou fazer uma pergunta. Você tem algum hobby? A gente vai falar no próximo bloco a importância de ter uma atividade que você faz só por lazer. O NE1 volta já, agora 12h50. O Dia do Carteiro é comemorado no domingo, dia 25, mas as celebrações começam amanhã. Os Correios prepararam uma programação especial com um torneio de futebol, uma banda de música formada pelos carteiros e muita diversão para a criançada. O evento acontece amanhã no Compass Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, a partir das 8 da manhã. E amanhã tem carnaval na tela da Globo. Quem faz o convite é a Luna Markman. Pernambuco está em clima de carnaval. As fantasias estão em todo lugar. As orquestras já estão ajustando o compasso. E a gente, claro, também entrou na magia do período mais colorido do ano. Amanhã você assiste ao primeiro programa especial Carnaval de Pernambuco. Neste sábado, eu te convido para conhecer histórias de empreendedores, músicos, carnavalescos e foliões que estão se preparando para os dias de folia de formas muito diferentes. É depois do É de Casa, às 11h45 da manhã. Não perde não!
cuidar da saúde da mente é uma tarefa que todo mundo precisa lembrar. Atividades como sair com os amigos, ouvir uma boa música, dançar e fazer dessas práticas um hobby pode ajudar bastante a escapar da rotina e até a desacelerar. Diogo Franco fala agora com a gente sobre esse assunto. Ele está com um grupo que escolheu o crochê, o tricô, o bordado, né, Diogo, como atividades prazerosas. Exatamente, Maristela. Maristela, quando a gente pega o nome hobby e traduz para o português, fala passatempo. E é o que eu encontrei aqui no Ateliê das Meninas, que fica em Casa Amarela. Bruno Campos está mostrando aqui, ó. Ele está mostrando, deixa eu vir para o lado de cá, Bruno, para poder você mostrar uma a uma. Tem Cristiane, tem Severina, tem Tânia, tem Ana, tem Isa, tem Ingrid e Carmen. Elas aqui estão realmente com crochê, com bordado, coisa mais linda do mundo. E uma coisa que eu descobri foi com Isa. Isa, você chegou aqui apenas para passar um tempo. Foi, para passar o tempo. E hoje estou fazendo minhas bolsas com muito amor e carinho. Graças aqui à nossa professora Priscila. Perfeito. Já eu converso com Priscila. Aí aqui, qual é o material? Isso aqui é Vanessa Maia. É a linha de Vanessa Maia. Tá. É uma linha de quê isso aqui? De poliéster. Poliéster. Eu vi que aqui tem uns produtos que é essa bolsa aqui, no caso, né? Essa bolsa foi feita pela senhora. Já tem uma marca, então, agora, de empreender. É, tem uma marca aí. IT Crochê. Ah, legal. Tá vendo que bacana? Foi do hobby que ela conseguiu empreender. E a senhora estava empreendendo, fazendo o quê? Uma bolsa para carnaval, é? É, uma bolsa para o carnaval. Foi a encomenda que eu recebi. Que legal. Olha aqui, Bruno. Vem cá, por favor. Mostra aqui. Isso aqui, como é que chama isso aqui? É paetê. Paetê. É, a gente vai depois colocar ainda o forro, né? E ela vai ficar toda brilhosinha. Bom, foi também procurando um hobby que a senhora chegou aqui? Procurando um hobby e pensando também na aposentadoria, né? Após o trabalho, ter uma fonte de renda também. Bom, coisa boa, tá aqui camisas para o carnaval. Priscila, deixa eu conversar contigo. Bem-vinda ao NE1. Minha amiga, aqui muita gente chega querendo encontrar algo para fazer, né? Exatamente. E aqui elas encontram não só aprendem, como encontram um local para desopilar, descansar, fazer novas amizades, conversar, tomar um café, né? E isso vai trazendo uma coisa muito boa, né? Você está no momento presente, você encontrar novas pessoas. E o crochê, como as outras técnicas, traz esse sentimento de leveza, né? Isso é muito bom. Que bom. Olha só, Tânia. A Tânia está com um carretel aqui. Carmen. Ô, Carmen, quando eu cheguei aqui, estava só com 2 dedos. Aqui é assim. Agora, o crescimento é rápido. Sabe por quê? Porque é prazer, é gostoso, é um ambiente terapêutico. É muito bom, muito bom. Ambiente terapêutico. Deixa eu conversar, então, com uma psicóloga, Camila Ascioli, para a gente entender o que é esse momento terapêutico que ela encontrou aqui. Camila, bem-vinda ao NE1 também. Passar tempo significa o quê? Boa tarde, Diogo. Bem-vindo para todos aqui. Eu acredito que o passar tempo é a gente se permitir no artesanato, no hobby, ter tempo, né? Deixar de sobreviver na vida e estar no modo de tudo tem que ser produção, tudo tem que ser necessidade, tudo tem que ser mensurado. E a gente tem um tempo para descansar, para relaxar, para olhar. E muita coisa que a gente aprende no artesanato e no hobby, a gente leva para a vida. Então, não é terapia, mas é extremamente terapêutico, né? Se a gente fizer essa correlação. Pois é. A importância de você ter um tempo para poder sair da televisão, sair daquele ambiente ocioso e poder fazer qualquer coisa que movimente o corpo, que você se sinta bem, né? Total, assim, o hobby, o principal, a essência dele é que não seja algo para você performar, né? Não é para você fazer com excelência, ao contrário, é aquele momento que você tem para existir na sua vida, para lembrar quem você é, do que você gosta, do teu poder de criação, que muita gente fica no modo automático. Não é obrigação. E não é obrigação. E é importantíssimo como isso potencializa a nossa vida, né? Eu brinco assim, que é uma das coisas mais saudáveis que a gente pode ter. Perfeito, muito obrigado pela sua entrevista, Camila. As minhas meninas aqui do Ateliê das Meninas, muito obrigado. Bom fim de semana. Vamos dar tchau para a Maristela lá, todo mundo que está em casa também. Pois é, aqui um exemplo de ter um hobby, Maristela. Muito bom, Diogo. Um abraço para as meninas. O NE1 volta amanhã às 14h. A Globo exibe um programa especial de verão, Verão Nordeste, às 2h40 da tarde. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.